Antes de começar o vídeo, eu vou mostrar o que falou o senhor Paulo Guedes. Não tem negócio de câmbio 1,80. Ó, exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. Vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. Vai para Cachoeira. Pois bem, esse é o senhor ministro da Economia do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, falando que era uma festa danada. O dólar 1,80, empregada doméstica, ia para Disneylândia, que estava todo mundo saindo do Brasil, e falando que o povo tem que ir para Foz do Iguaçu, para a Praia do Nordeste, viajar pelo Brasil. Só uma coisa, o Paulo Guedes passou as últimas férias dele em Miami. Ele não passou as férias no Brasil não, viu? O que o Paulo Guedes falou confirma aquilo que o Lula vinha falando há tanto tempo, que a elite sempre se incomoda com a ascensão das camadas mais pobres. A elite não suporta ver os pobres melhorando de vida, não suporta ver a empregada doméstica indo para Miami. Eu nunca vi empregada doméstica indo para Miami, deve ganhar muito bem, porque o Brasil ainda não chegou num patamar tão bom, mesmo nos governos petistas, mas não suporta ver os pobres melhorando de vida. E tem uma coisa, o Paulo Guedes ele tenta se explicar dizendo que não, vai viajar pelo Brasil, vai viajar para Foz do Iguaçu. E o Paulo Guedes, a hipocrisia dele, ele foi para Miami, ele fala pra gente ir para Foz do Iguaçu ou não sei onde. Primeiro, eu vou para onde eu bem entender, que o dinheiro é meu. O Paulo Guedes ele se vê como a elite se vê, como se eles fossem donos das camadas mais pobres. E se você é classe média, média alta, você não pense que a elite te vê como não sendo pobre. Eles te veem como pobre. A elite sempre vê a elite vê a classe média como pobre, como ralé, e a classe média vê as classes mais pobres como pobre e ralé. A classe média nunca se deu conta disso. Tem muita gente da classe média que passou anos se sentindo rico, achando que fazia parte do primeiro andar, do andar dos mais ricos. Gente que era engenheiro, ganhava 20, 30 mil por mês e ficava com aquela arrogância de BMW pensando, sou rico. E ele não sabia que ele é só uma pecinha numa engrenagem e que ele está a uma demissão de se tornar tão pobre quanto a empregada doméstica que ele tratava mal. E que quantos deles não apoiaram Sérgio Moro, não apoiaram os governos contra o PT e hoje viraram Uber. Mas ainda odeiam o PT. Não se deram conta até hoje. A lavagem cerebral foi muito grande. As elites os odiavam. As elites não queriam eles. Eles eram ralé. Eles eram os trabalhadores assalariados. E agora eles são empreendedores do Uber. É isso que está acontecendo no Brasil. Essa elite tomou conta. E essa elite, o Paulo Guedes falou para quem ele governa. Ele governa para os mais ricos, para os milionários, para os bilionários. Ele não governa para assalariado. Quando ele fala empregada doméstica, ia para Miami, tava uma festa. Peraí, ele não fala só de empregada doméstica, não. Ele fala de mim, fala de você, fala de todo mundo que é classe média, média alta, média baixa, e das classes baixas fala de todo mundo, porque ele faz parte da elite bilionária. Quem não é elite bilionária para ele é ralé. Ele quer que nós viajemos pelo Brasil, porque ele quer uma economia ruim, uma economia que dependa do turismo, uma economia desindustrializada. A indústria caiu 20% no ano passado. Sabe por que a Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, está feliz com Paulo Guedes? Sabe por que a Fiesp está se encontrando com Bolsonaro feliz, mesmo com a indústria tendo recuado 20%? Porque eles têm ações, que eles têm o patrimônio deles em ações na Bolsa de Valores, as ações sobem mesmo com a indústria recuando. Eles têm o patrimônio deles em ações de bancos, e os bancos sempre sobem na crise, sobem muito, muito, muito mesmo. Então o governo retirando direitos, eles colocam o patrimônio deles em ações de bancos, eles ganham milhões em dividendos. Dividendo é quando o banco ou qualquer empresa que tem ações na Bolsa de Valores, quando dá lucro, divide parte do lucro com os acionistas, que é quem quer que compre ações. E o pessoal que tem indústria no Brasil, esses bilionários, compram ações de bancos, ganham milhões em dividendos, não pagam imposto, e o patrimônio deles ainda sobe, porque as ações que eles compram a 20, 25 reais, agora vale 35, 40, 45 reais. Então o patrimônio deles aumentou, eles ganham o mesmo lucro em dividendos, e dane-se a indústria, dane-se os empregos, o que importa é que o governo está tirando direitos. Quando o governo sugar tudo que tem para sugar de nós, dos trabalhadores, aí
o governo vai deixar, ok, vamos voltar a investir e vamos fazer com que a indústria volte a produzir, mas agora com trabalhadores ganhando quase nada, com trabalhadores sem direito nenhum e com trabalhadores que não vão mais para Miami, não vão mais andar de avião, vão pegar um ônibus para Foz do Iguaçu para ver, ó, que lindo, tem tucano aqui, olha as cataratas, coisa que antigamente eles tinham a escolha, quer ir para Miami, vai, quer ir para Foz do Iguaçu, vai, quer ir para o Rio de Janeiro, vai, quer ir para a Argentina, quer ir para onde ir. A classe média alta tinha essa escolha, a classe média estava começando a ter escolha, eu sei porque todos os meus amigos são classe média, e quando eles viajavam era uma viagem de carro de algumas horas, eles passaram a viajar de avião. E eu lembro daquela frase, aeroporto virou rodoviária, que muita gente da classe média começou a repetir, quando até as classes mais baixas, classe média baixa, começou a andar de avião. Eles começaram a andar de avião. Mas a classe média não sabia que essa frase já era usada muito, muito antes pela elite, pelos bilionários como Paulo Guedes, quando a classe média começou a andar de avião, porque a classe média andava de carro. A classe média fazia Rio-São Paulo, pegava 4, 5 horas de carro. Aí começaram a pegar ponte aérea, 50 minutos de avião. E os ricos pensaram, caramba, o aeroporto virou rodoviária. E aí a classe média, como sempre, repete o que as classes mais altas falam, porque eles acham que fazem parte dessa classe. Não fazem. E aí eles começaram a repetir quando as classes mais baixas começaram a andar de avião, começaram a andar de aeroporto. Eu lembro que teve um caso muito famoso de uma senhora que tirou uma foto de um senhor sem ele saber, e era um senhor que estava de bermuda, de camisa aberta e de chinelo no aeroporto. Ela colocou, aeroporto virou rodoviária. E ela não sabia que o senhor, ele era reitor de uma universidade, ele ganhava 10 vezes mais do que ela. Aí você vê como era o preconceito dessas classes, e o Paulo Guedes, ele é a síntese desse preconceito, ele é o símbolo desse preconceito.